Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para falar mais um pouquinho do nosso Senhor, né? Do seu propósito. Muito bom estar ouvindo a palavra de Deus, né? Vamos lá, eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 27. Fala assim, ó. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, diferente do que eu particularmente pensei a minha vida toda, que Deus criou o homem e depois ele criou a mulher. Isso não é verdade. Eu passei a vida toda enganado. Passei a vida toda lendo errado. Quando Deus criou homem e mulher, os criou. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, na mesma hora. Depois você verifica direitinho aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E Gênesis 2, versículo 7, fala assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja bem, primeiro Deus criou homem e mulher. Depois Deus formou o homem. E em Gênesis capítulo 2, versículo 22, está escrito assim, ó. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então veja bem, primeiro Deus cria, depois ele forma. Homem e mulher, Deus criou na mesma hora, no mesmo momento. Gênesis 1, 27. E depois Deus formou o homem primeiro e a mulher depois. Veja bem, Deus cria e depois ele forma. Para que ele forma? Para o seu propósito. Deus cria para o seu propósito. Deus criou o homem para viver o propósito dele aqui na terra. Então, o que é que eu quero te falar com isso? Eu quero te falar que Deus ele te formou para um propósito. E eu quero te perguntar, você tem vivido este propósito para que Deus te formou? Porque Adão e Eva eles viveram esse propósito até o dia que eles pecaram. E você? Como que está a sua relação com Deus? Veja, ele te criou e ele te formou para seguir o propósito dele, para falar do amor dele, para falar da graça, para falar da sua salvação. Você tem feito isso? Ou você tem negligenciado o propósito para o qual Deus te formou? Porque se você está ouvindo essa mensagem, pode ter certeza que você não está ouvindo em vão. Deus ele te formou para um propósito, assim como ele formou Adão, né? Ele te formou também para um propósito. Vê direitinho como você tem vivido. Vê direitinho o que você tem feito. Faça uma pergunta para você mesmo. Se você está nesse propósito, se você está vivendo este propósito. Porque temos que estar no centro da vontade de Deus. E o centro da sua vontade é viver no propósito para que Ele nos formou. Tá bom? Deus abençoe vocês. Leia os textos, né, para não ter dúvida que Deus criou homem e mulher no mesmo dia, na mesma hora. Leia o texto, Gênesis 1, 27, tá bom? Continue na fé e não deixe o propósito de Deus, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço.